Todo mundo sabe que os coreanos treinavam muito. Isso nunca foi segredo para ninguém. Nunca foi discutido. O que pouca gente sabe era como era organizado esse volume. Fica comigo até o final que você vai entender e vai mudar o seu pensamento completamente. Yeah, yeah, yeah. O que pouca gente entende era como era esse volume de treinamento da equipe coreana. Nos anos 80 e anos 90, o taekwondo coreano dominava o planeta. De competições com 8 categorias masculinas e 8 categorias femininas, no masculino ganhava-se em média de 7. Quando era muito mal, ganhava 6. No feminino ganhava de 5 a 6 categorias no geral. E geralmente eram conquistados os títulos gerais por equipe. Quando você cruzava um atleta coreano numa competição internacional, sempre era um sinônimo de problemas. O Brasil, por muito tempo, sempre empacou quando se cruzava um coreano. Apenas no Campeonato Mundial, né, da Coreia em 2001, um brasileiro, Douglas Marcelino, conseguiu quebrar esse paradigma, esse enigma, essa barreira de lutar e vencer um coreano. Ganhou de um coreano na casa dos coreanos. Mas o que a gente tem que entender era a metodologia de como era aplicado esses treinamentos. Por que, que os coreanos sempre estavam um passo à frente do resto do mundo? Por que, que os coreanos nas décadas de 80, 90 e em 2000 dominavam por completo todas as categorias? Geralmente, uma categoria que não ganhasse numa competição poderia vir a ganhar numa competição seguinte. Então, sempre correndo atrás desse prejuízo. O diferencial do taekwondo coreano nunca foi porque eles treinavam pouco, pelo contrário, eles sempre treinavam muito. Por várias vezes que estive treinando com técnicos coreanos e equipes coreanas, a gente sempre teve dificuldade em suportar a carga de treino dessas equipes. Principalmente os técnicos quando vinham para o Brasil ou quando algumas vezes fomos para a Coreia treinar com técnicos coreanos. Em geral, a mentalidade dos coreanos era: se você não aguenta, pode ir embora. Por que essa metodologia? Era a quantidade de atletas que se tem no país. Então, se você for comparar o volume de praticantes de taekwondo na Coreia, é um volume muito grande. Né? O sistema de divulgação de esportes que o governo coreano coloca na modalidade de taekwondo é um volume muito grande. Os campeonatos nacionais coreanos giram, né, são realizados em torno de uma semana, praticamente uma categoria por dia, uma masculina e uma feminina por dia. Quando, quando não, no máximo duas categorias masculinas e revezando duas masculinas, uma feminina, duas femininas e uma masculinas. Então, o volume de treinamento, né, de atletas, de praticantes na modalidade é muito grande. E, consequentemente, o giro de atletas é muito grande também. Então, com o volume diário que se tem nas equipes, né, nas equipes coreanas, é um volume muito grande e o giro de atletas também é muito grande, por consequência da quantidade de treinamento que eles acabam sofrendo. No Brasil, se você for pegar como referência,
você vai ter atletas, né, de destaques, mas você não tem muitas peças de substituições. Se você pegar na história do taekwondo brasileiro, geralmente é um atleta ou dois atletas ali em cada geração que vai se destacando na modalidade. E se você sobrecarrega esse atleta, você acaba ficando sem uma peça substitutiva. E aí você acaba se adaptando ao sistema daquele atleta. Se é um atleta que gosta de treinar um pouco mais leve, é um atleta que gosta de treinar um pouco mais pesado, mas talvez ele não aguente 2, 3, 4 ciclos olímpicos. Então você acaba adaptando o sistema de treinamento com a necessidade, a capacidade e o desenvolvimento daquele atleta. Então você acaba se adaptando ao atleta. No sistema coreano, os atletas acabam se adaptando ao sistema de treinamento do que tem na Coreia. E caso você não suporte esse treino, você é substituído. Porque para você estar ali participando de uma seletiva nacional, que pode valer aí vaga para um campeonato mundial ou para uma própria Olimpíada, caso você não suporte, se machuque ou tenha alguma coisa, tem mais 2, 3 ou até 4 atletas que podem te substituir com chances de trazer resultado num campeonato internacional, seja ele campeonato mundial, um campeonato asiático ou mesmo uns Jogos Olímpicos. E o que os coreanos treinam ou treinavam que fazia a grande diferença para essas equipes? Era a sua metodologia de treino. Eles tinham um sistema, né, de treinamento que fazia com que essa equipe fosse diferenciada. De que maneira? Eles tinham uma metodologia de situações de luta. Foi desenvolvido pela escola coreana uma maneira e uma metodologia de como você se portar dentro de uma situação de luta, coisa que poucas pessoas do mundo tinham contato. De que maneira você conseguia ter contato com esse sistema de treinamento? Quando você via esses atletas em competições internacionais. E quando não, um treinador ou uma equipe fazia um camp, né, de treinamento na Coreia. E é lógico que se mostravam ali a sua metodologia, mas sempre escondendo a sua carta principal para não mostrar tudo o que você poderia desenvolver com o Taekwondo. Muitos treinadores, né, viajavam para a Coreia para fazer períodos de treinamento para entender essa metodologia e aí poder aprender e replicar essa metodologia de treino. Era sempre muito baseado na base, no controle de distância e na sua variação de movimentos. Isso era o que diferenciava esse sistema de treinamento coreano, principalmente na época de 80, época de 90. Quando se treinavam simplesmente ataques ou mesmo contra-ataques contra um adversário, o sistema coreano criava situações de lutas reais. Então, se eu for atacar com uma perna da frente, qual a situação que eu vou fazer? Se eu for atacar com a perna de trás, qual a situação que eu posso executar? E tinha uma variedade de movimentos que poderiam ser feitos dentro da luta, imaginando aquela situação que viria a acontecer numa situação de luta. Com um treinamento onde se treinava uma quantidade muito grande e com uma variação de movimentos muito grande também, você acabava tendo um repertório e uma situação de luta. Quem nunca imaginou
né? Se você é atleta ou já foi atleta, quem nunca se imaginou competindo com um coreano? E se você já se imaginou com um coreano, quem nunca imaginou, ou quem já imaginou vencer um coreano numa competição? Era o sonho de qualquer atleta, brasileiro ou não. Agora me diga, você já imaginou que um dia poderia lutar com um atleta da Coreia? E já passou pela sua cabeça em vencer um atleta da Coreia? Muitas vezes, quando eu ia para competição internacional, sempre tinha uma preocupação em qual atleta a gente iria cruzar, iria competir, iria ter que superar para chegar é, a uma medalha internacional. E sempre tinha a situação que poderia pegar um atleta coreano. Lógico que você tinha atletas de países como Estados Unidos, Irã, China, Espanha, França, sempre equipes com uma escola tradicional que tinham um investimento e automaticamente você tinha uma equipe muito forte ou atletas muito bem preparados. Então, era comum você ver atletas de outros países que iam treinar com a Coreia para entender essa metodologia e, consequentemente, conseguir aprender com esse sistema. E aí, quando você ia para uma competição internacional, você estava sempre à frente dos seus competidores. E com isso, quando se cruzava um atleta da Coreia, você já se sentia mais confortável, sempre mantendo respeito, sempre tendo uma atenção redobrada para não ser surpreendido dentro da luta, mas sempre um passo à frente dos demais que nunca tiveram contatos com um atleta da Coreia. Somente por campeonatos. Naquela época era muito difícil você ter acesso, né, a vídeos internacionais, então somente quando ia-se para fora comprava-se vídeos VHS e aí sim conseguia ter ali uma noção do que você poderia encontrar pela frente, né? Então sempre foi uma questão muito complexa pela técnica que você tinha contra esses atletas coreanos. Então, sempre eram treinos muito elevados, com uma quantidade de repertório que sempre dificultava a luta. Agora, se você conhece alguém que treinava assim, eu peço que você compartilhe esse vídeo para que ele se lembre como é que era a situação. Ou se você já pensou em um dia poder cruzar com um coreano ou mesmo vencer um coreano, deixe nos comentários para a gente entender como é que é a sua visão dessa situação de luta. Sempre é uma experiência muito grande você encontrar com um atleta de uma seleção coreana, atleta que treinava naqueles dias, que treinavam muito, com um treino muito pesado, mas sempre com direção. Não eram treinos aleatórios, não eram treinos sem propósito. Quando treinava com os coreanos, eram em média de 3 a 4 períodos de treinamentos e sempre com foco, misturando com a parte física e a parte técnica, e dentro dessas divisões, usando a sua capacidade além da técnica, de estratégia. Como é que eu vou fazer os movimentos se acontecer uma situação inusitada? Como é que eu vou ali fazer aquele contra-ataque ou aquele ataque? Então sempre foi uma maneira de se treinar muito, sempre com uma metodologia e uma maneira de entender a situação de luta. Apenas
sempre com pequenos detalhes. Como é que eu vou mexer o pé, como é que eu vou mexer o quadril, se eu estou avançando, se eu estou demonstrando que eu vou chutar com a perna de trás ou demonstrando que vou chutar com a perna da frente. E aí você tinha um repertório para cada situação de luta. Esse era o Taekwondo dos anos 80 e 90, que foi muito estudado das equipes coreanas que sempre estavam à frente do resto dos atletas do planeta que se dispunham a enfrentar atletas coreanos. Eu sou o mestre Carlos Costa, sexto dan de Taekwondo. Estou fazendo uma série sobre o treinamento dos coreanos da época do ano 80 e 90. Se você gosta de Taekwondo, se você ama o nosso esporte, curta, compartilhe e se esse vídeo fez sentido para você, passe para outra pessoa que também ama o Taekwondo como você. Se esse vídeo valeu a pena, espero que você ative aí o sininho para receber novos vídeos que estarei preparando com muita dedicação e muita preocupação para você que ama o Taekwondo. Até o próximo vídeo.